família, ela foi instituída por Deus e ela é uma base para que o homem e a mulher de Deus desenvolvam a sua fé, a sua salvação de forma saudável. Então, quer dizer, uma família bem estruturada segundo os padrões de Deus, obviamente que ela vai... Deixa eu abaixar aqui. Vai fazer de nós pessoas fortes, né, para poder, então, impactar os de fora. Primeiro, nós precisamos impactar os de dentro, para depois impactar aqueles que estão fora. Então, falar sobre família significa valorizar e observar, à luz da palavra de Deus, a importância dessa instituição em nossas vidas. O foco dessa série, na verdade, não é dizer o que está acontecendo de errado com você ou com a sua família, mas afirmar que Deus tem o melhor para você e para a sua casa. Você crê nisso? Diz amém. Deus tem uma forma ideal para o funcionamento da nossa família. E Ele tem um ajuste certo para isso acontecer. Mas a pergunta é, como lidar com a minha família real, ou seja, com aquilo que eu vivo em família hoje, e transformá-la numa família ideal, segundo os padrões de Deus? Ou como lidar com a minha própria vida real e transformar ela na vida ideal que Deus quer para mim? O fato é que muitas vezes nós olhamos para o ideal de Deus, comparamos com a nossa família, com a nossa vida, e aí o que acontece? Nós chegamos à conclusão de que há uma lacuna tão grande, mas tão grande, entre o ideal de Deus e o que eu vivo hoje em família, que a gente faz o seguinte, a gente senta e fala, não tem jeito, deixa como está. No pastor, não vamos nem falar sobre isso. E a gente desiste da nossa família. Mas, segundo a orientação de Deus, nós não fomos chamados para desistir da nossa casa, da nossa família, dos filhos, do esposo, da esposa. Por quê? Porque Deus tem um caminho para que isso aconteça. E esse pensamento nos traz muitas vezes uma inquietação, uma frustração, e a verdade é que essa lacuna deve ser preenchida com a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra um caminho, e aí nós falamos sobre esse caminho. Qual é o caminho? Para que a minha família ela esteja dentro dos padrões de Deus, e Deus, quando institui a família, Ele também dá um caminho para que essa família dê certo. E o caminho é o caminho da nossa casa, da nossa família, dos filhos, do esposo, da esposa. Por quê? Porque Deus tem um caminho para que isso aconteça. E esse pensamento nos traz muitas vezes uma inquietação, uma frustração, e a verdade é que essa lacuna deve ser preenchida com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra um caminho, e aí nós falamos sobre esse caminho. Qual é o caminho? Para que a minha família ela esteja dentro dos padrões de Deus. E Deus, quando institui a família, Ele também dá um caminho para que essa família dê certo. E para desistir da nossa casa, da nossa família, dos filhos, do esposo, da esposa. Por quê? Porque Deus tem um caminho para que isso aconteça. E esse pensamento nos traz muitas vezes uma inquietação, uma frustração, e a verdade é que essa lacuna deve ser preenchida com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra um caminho, e aí nós falamos sobre esse caminho. Qual é o caminho? Para que a minha família ela esteja dentro dos padrões de Deus. E Deus, quando institui a família, Ele também dá um caminho para que essa família dê certo. E para desistir da nossa casa, vai conseguir alcançar o padrão de Deus? Não vai. Então, nós temos que primeiro nos submetermos à palavra de Deus. Então, esse amor, esse caminho se expressa através de várias linguagens. Então, nós começamos a falar aqui sobre essas linguagens de amor. Como que esse amor se manifesta, como que na prática eu vou fazer esse amor funcionar dentro da minha casa, nesse caminho, porque, irmão, é muito fácil falar assim, né, ou assim, irmãos, nós temos que seguir o caminho do amor na nossa casa, ponto, tá bom, tá, e daí? Mas como que é esse caminho do amor? Você sai daqui e fala assim, cara, tá bom, vou seguir o caminho do amor, como? Então, nós, à luz da palavra de Deus, estamos aqui falando como que esse amor se traduz em prática dentro da nossa casa. E o amor
ele tem algumas linguagens. O amor se demonstra, se expressa através de algumas linguagens. Posso falar? Você não quer falar? Você é tão ávida em falar e agora está aí. Estou olhando para você com esse negócio na cabeça. Minha versão afro, gente. Eu vou falar para tu parar de andar com a Alice, que dela. Tá proibido, não, tá brincando. Alice, tá bom. Ficou um look novo, né? Ficou legal. É minha raiz africana florescendo, gente. Nossa. Mas, então, se expressa através do amor. E aí nós falamos sobre algumas linguagens do amor. Quero ficar em pé, se eu não aguentar assim. Tá vendo, irmão, como a mulher desobedece um homem? Vamos botar aqui na frente? Eu não vou conseguir pregar sentado hoje não, gente, desculpa. Eu estava com muita dor na coluna. Não, tu vai conseguir. Não vou, não. Eu vou ficar em pé em nome de Jesus e eu não vou sentir dor. Então, né, acabou com toda a minha argumentação. Eu tenho até que contar um testemunho, porque hoje eu estava travada. Eu não estava conseguindo andar. O Alexandre até levou o almoço para mim, bateu lá na porta, eu não consegui levantar da cama. Eu não consegui dar um passo. E aí eu aí chorei, fiquei na cama. Ainda para piorar, eu falei, não vou aceitar essa dor, vou ficar mexendo. Comecei a mexer minha perna bruscamente. Fiquei mexendo minha perna bruscamente. Aí, caraca, senti uma dor na minha barriga. Aí eu, ai meu Deus, para que eu fiz isso? Aí deitei na cama, mexe Pedro, mexe, nada, Pedro mexer. Virei para um lado, mirei para o outro, Pedro, mexe Pedro. Aí comecei a chorar, Pedro, mexe. Mexe Pedro, por favor. Aí comecei a orar, aí ele, aí eu, ai, obrigado, tá aqui, tá vivo. Aí quando o Glaucio chegou, aí eu falei, Glaucio, não estou aguentando de dor, não sei o quê. Eu pensei, ai, vai ser a semana que eu vou pedir licença no trabalho, que eu não aguento andar, não sei o quê. Aí o Glaucio foi, botou a mão em mim e começou a orar. Eu falei, pronto, vou pedir licença, não, vou ficar boa. Aí ele começou a orar por mim. Aí eu falei, não, eu tenho certeza que vou ficar boa, não vou nem pegar licença. E dito e feito, estou conseguindo andar, graças a Deus, é um milagre isso aqui. Eu creio. Irmão, nós temos que na nossa casa ministrar a palavra. Você tem autoridade dentro da sua casa. A Amanda ligou para mim e falou, Glaucio, não estou conseguindo andar. Aí eu estava fazendo um gabinete, falei, já estou indo para aí. E no meu coração deu um negócio assim, não está o quê? Não, o que é isso? De jeito nenhum. Não. Já fui para casa já. Cadê você? Aonde é? Em nome de Jesus, espírito de enfermidade pode ir embora. Aqui não. E tem que ir, pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Porque às vezes a gente fica em casa assim, ai meu Deus, o menino e agora? E agora, em nome de Jesus, está repreendido. Se tiver que levar no hospital, vai levar. Se tiver que ir ao médico, vai ao médico. Se tiver que fazer o tratamento, vai fazer o tratamento, mas vai estar tratando com o médico e declarando a palavra de Deus sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre sua esposa. Amém? Estava nem na palavra, mas gente, foi, né? então vamos... o Glaucio fez essa introdução e nós estamos aí há 5 semanas falando sobre as formas por meio das quais o amor se expressa. Ou seja, as formas por meio das quais podemos expressar o amor, tanto ao cônjuge como aos pais, aos amigos, de modo geral. E aí, como a gente falou, cada pessoa aprende na sua infância uma linguagem. E não é só, eu fiquei recapitulando e pensando, não é só o que você aprende, mas também muito do que você traz da sua carga genética. Até estava conversando com o Glaucio sobre isso ontem. E muito traço psicológico nosso também é genético. A gente herda dos pais, de certa maneira. Né? Então, você aprende, ou você tem uma linguagem inata, você tem uma forma sua de expressar amor, que provavelmente você aprendeu dos seus pais, ou dos seus avós, ou de quem te criou. Né? Ou aprendeu da maneira correta, ou aprendeu de maneira distorcida. Quem sofreu abusos na infância, quem sofreu espancamentos, quem era uma criança negligenciada, é provável que cresça um adulto que não sabe expressar amor da maneira correta. Às vezes, até mesmo o amor de Deus, a pessoa não consegue compreender. Muita gente traz esses traumas do relacionamento com os pais para o amor de Deus. Né? Então, a gente estava falando isso durante as semanas. E a gente também falou, toda semana a gente estava explicando que Deus, quando Ele expressa o seu amor ao seu povo,
ele também se utiliza dessas diversas maneiras, de diversas linguagens, né? Deus, quando fala ao seu povo que ama, ele usa as palavras de afirmação. Deus diz, eu sou contigo, ou seja, palavras de encorajamento. Não temas, eu te ajudo. São palavras de encorajamento. Quando ele manda o seu Espírito para habitar conosco, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é isso? É tempo de qualidade que Deus está nos dando, revelando o seu amor através da qualidade de tempo. Por exemplo, através de o amor que se expressa dando presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Deus deu. Outra maneira, a gente estava da linguagem da semana passada, que são formas de serviço. Deus trabalha por aquele que nele espera. A Bíblia não diz isso? Que não dormita nem dorme o guarda de Israel, aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? É o Deus que supre as nossas necessidades, ou seja, um Deus que trabalha em nosso favor. Então ele também revela o seu amor através dessa linguagem que é o serviço, que é o trabalho. E hoje nós vamos falar de uma forma de comunicar amor que é também universal, que é o toque físico, né? Uma das formas clássicas de expressar amor e carinho é através do toque físico. E aí você fala, mas Deus é espírito. Como Deus vai expressar amor para o seu povo através do toque físico? Através da pessoa de Cristo. Quando Deus, né, se fez homem e habitou entre nós, quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele, diversas vezes, Jesus, ele usou o toque físico como expressão de amor. Não apenas para revelar o seu poder, mas também para expressar amor. Então, Deus também utiliza o toque, porque Ele sabe da importância do toque na vida do ser humano, né? E Jesus mostrou em Marcos 10, pode abrir, quem quiser abrir, Marcos 10, versículo 14. Se botar aqui na projeção fica melhor, que aí não precisa todo mundo abrir. Em Marcos 10, 14... diz assim, os hebreus traziam crianças para Jesus abençoar, né? E aí os discípulos diziam assim, não, afasta, não incomoda o mestre com isso, né? Aí, todavia, no versículo 14, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino dos céus. Aí no versículo 16, e tomando-as nos braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Ou seja, muitas pessoas traziam crianças para Jesus abençoar, os discípulos, não incomoda Jesus com isso é uma bobagem. Jesus, não, que isso? Que bobagem que nada. Vem cá, pegava as crianças no colo, ou seja, toque físico, tocava nelas com a sua mão e as abençoava. Ou seja, Jesus expressava o amor através do toque físico. E em Mateus 8, versículo 2, é a história de um leproso, né? Mateus 8, versículo 2. Todo mundo sabe, né? Pelo menos, mesmo que não tenha um conhecimento vasto sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento ou sobre o Antigo, sabe que os leprosos, né, de acordo com a lei de Moisés, eles eram segregados. Os leprosos, eles não podiam conviver com as suas famílias, né? Assim que era diagnosticada a lepra, eles ficavam segregados. E ninguém podia tocar o leproso, né? Ninguém podia apertar a mão de um leproso. Um leproso, ele não podia abraçar sua esposa, não podia abraçar seus filhos. Ele ficava privado do toque físico. E aí esse leproso, ele chega até Jesus, Mateus 8, versículo 2. Diz, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Tem uma outra versão que diz que Jesus, tomado de grande compaixão, tocou-lhe e disse, quero ficar limpo. Então, Jesus tocou alguém que era repulsivo, né? Uma pessoa que é portadora de uma doença que era considerada altamente contagiosa, né? Hoje em dia, até
sabe-se que a hanseníase nem todas as espécies de hanseníase são contagiosas, mas naquela época, na dúvida, a pessoa era segregada. E aquele homem, ele vivia anos sem um toque físico. Imagina o que é você passar anos da sua vida sem um abraço, sem um aperto de mão, né? Sem um beijo no rosto, nada. Era uma pessoa que não era tocada. E Jesus podia ter curado ele só com o poder da sua palavra. Fica limpo, Shazam, né? Mas não, Jesus tocou no leproso. Ou seja, revelou, cara, eu me importo com você, eu amo você, eu não tenho, né, nojo de você, e através do toque físico expressou amor. Isso é falado, assim, a gente está falando sobre isso para quê? Para entender que nessas linguagens de como o amor vai se expressando, nós temos que botar isso em prática dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós temos que copiar a forma como Deus expressa amor dentro da nossa casa. E o próprio Deus expressa o amor dessas formas. Nós falamos, né? As palavras de afirmação, né? O dar, o tempo de qualidade, e hoje, especificamente, nós estamos falando sobre o toque físico. Você vê, irmão, como que essa palavra é maravilhosa, e como Deus é poderoso, e como Deus faz as coisas. Quando Ele mostra o caminho, Ele mostra o caminho, mas esse caminho Ele fez. Ele dá o exemplo. Ele exemplifica. Ele deixa para a gente o exemplo. O próprio Jesus falou, olha, eu estou deixando aqui exemplo para vocês. Quando Ele lava o pé dos discípulos, Ele toca nos pés daquele cara. Ele vai e toca no pé deles, entendeu? E ele fala, olha, isso aqui é para vocês, eu estou dando um exemplo para vocês. E qual é o exemplo que nós temos pegado para poder utilizar dentro da nossa casa? Que exemplo você hoje em qual exemplo está baseado a sua atitude dentro da sua casa? Está no exemplo daquilo que você aprendeu errado? Não, eu não beijo meu filho porque meu pai nunca me beijou. Então, ele nunca me beijou, eu não beijo também. Então, você gostava que o teu pai não te beijava, teu pai não te abraçava? Você gostava disso? Ah, gostava, pastor, a benção. Claro que não. Então, agora com meu filho vai ser assim. Não, a minha mãe não ficava fazendo muito cafuné, eu vou agora ficar fazendo cafuné na tua cabeça? Para falar para a mulher. Ficar fazendo cafuné na tua cabeça, quer moleza? Quer deitar aqui e fazer cafuné? Mas, às vezes, é importante. Para o cônjuge, para o filho, né? A gente, às vezes dentro de casa, irmãos, é porque nós não nos enxergamos muitas vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de botar o espelho da palavra dentro de casa. E a gente às vezes fala, porque meu pai era assim, e a gente está reproduzindo exatamente o que o pai, o que a mãe fez, que não era bom. Nossos pais não são perfeitos, não foram. Eu tenho uma mãe, irmão, maravilhosa. A minha mãe é maravilhosa, mas a minha mãe tem defeito. Então, ela está assistindo, tá? Ela está assistindo, poucos sempre defeitos, assistindo. Inês, Poucos, mãe. Poucos. Claro. Mas tem, né? E aí você vai, o que você vai ver de pegar de bom da sua mãe? O que é bom, né? E ela tem mais qualidades até do que defeitos. Eu fico querendo procurar assim, são poucos, mas nós temos. E a gente está falando sobre a importância do toque físico, e eu estava lendo no livro que a importância do toque até na vida do bebê. Eu estava lendo outro livro que é Mulheres Geradoras de Vida, que é da Cláudia Guimarães, se eu não me engano. E ela fala da importância de você já expressar amor pelo seu filho desde o ventre. O bebê, ele sente o toque desde o ventre. Ele já desenvolve o tato, eu acho que a partir da 16ª semana, não sei, que o bebê já começa a perceber o toque da mãe. E já começa uma conexão, você estabelece a conexão dentro da barriga. Eu fico o tempo todo, grávida tem essa mania, né? De ficar o tempo todo alisando a barriga. Mas é a forma de você comunicar amor, né, para o seu filho. Eu faço isso sempre. E também tem vários estudos que demonstram que bebês que são acalentados, que ficam no colo, que são beijados e abraçados, eles seguem-se, né, se tornam adultos mais seguros do que bebês que são negligenciados e ficam o tempo todo no berço ou sozinho, sem ser acalentado. Ou seja, o toque físico ele é muito importante para gerar segurança emocional na vida de uma criança. Então, se você tem um filho, né, pequeno, aprenda a desenvolver esse contato com ele. Por mais que, muitas vezes, o contato físico do pai com a criança é só na hora de bater, de corrigir, né, na hora de dar a cintada, a chinelada, a varinha, como eu levava muita varinha da minha avó. E claro,
você tem a liberdade para educar seu filho de acordo com seus padrões, né? Cada um educa do seu jeito. Mas é importante você aprender o toque, como é importante para um bebê, para uma criança, o abraço, o afago, como transmite segurança. E isso não se resume à infância, à primeira infância. O adolescente também precisa e o adulto também precisa. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas se acostumam com o distanciamento dentro de casa. Muita gente acaba se acostumando. Não recebeu contato físico na infância e vai crescendo assim, com distanciamento. Né? Assim, desaprende ou não aprende a importância de um abraço, de um beijo, de um afago. E aí você se casa. Né? De repente você se casa e para você o contato físico não é tão importante, não é tão essencial. Você consegue ficar, sei lá, um dia inteiro sem um abraço de ninguém. Mas, de repente, você casou com alguém que a primeira linguagem da pessoa é o contato físico. É a forma com a qual ela vai se sentir amada. Você pode falar para ela 1000 vezes, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa. Você pode conversar 1000 horas com ela. Você pode fazer um belo jantar que ela não vai se sentir amada. Ela ou ele. Por quê? Vai precisar de um abraço, precisa de um beijo, quer sentar junto, quer encostar, quer um cafuné, quer uma massagem. E também... Sou eu, irmão. É a minha linguagem. Tu gosta, né? O problema é o seguinte, é a falta da reciprocidade dentro do lar. Toda vez que eu falo assim, Glaucio, estou sentindo uma dor de coluna, faz uma massagem para mim, ele... Vendo televisão, ai, Jesus... Tipo assim, quando eu faço a massagem, eu faço bem feita, poxa, direitinho, aí ele... Aí eu falei, tá bom, deixa, tá bom, obrigada, não precisa fazer massagem não. Eu tenho que treinar isso, é verdade, porque eu não tenho, eu canso, irmão, é sério mesmo, eu fico assim, ó, eu já cansei, minha mão fica assim, ó, não consigo. Ele tem raiva porque ele acha que eu quero mandar na mensagem. Ah, não, é verdade. Irmão, quando você está fazendo uma massagem, quem está fazendo a massagem é quem? Não é você? Então, tu, né? Aí ela fala assim, não, pra cá e forte. Aí eu faço, não é aqui. Ela faz umas 10 vezes assim. Não é que eu falo, então faz, você. Não canso. Só acontece na minha casa isso, irmão. Tu já teve isso já também? Oh, aleluia, meu Deus. A gente prometeu que não usa exemplos hoje. Então, gente, o contato físico é uma linguagem muito simples. Eu falei, Glaucio, a gente vai falar sobre contato físico, é o quê? O toque. Ponto final, é muito simples, acabou. Mas, claro que tem certos desdobramentos. Vamos pontuar algumas coisas aqui. O fato de você falar a linguagem toque físico não significa necessariamente que você queira fazer sexo todos os dias. Tá? Vamos ter que falar de sexo, gente, hoje. Desculpa as crianças aí. É inevitável você falar de toque físico sem falar do relacionamento sexual que existe dentro do casamento. Então, existem pessoas que falam a linguagem toque físico, mas não necessariamente a necessidade do ato sexual diário e constante. A pessoa quer afago, quer um cafuné, quer uma massagem, quer andar de mão dadas. Tem gente que, caramba, se você não anda de mão dadas, poxa, eu lembro que eu namorava o Glaucio, ele ficava com raiva de mim, porque eu não gostava de andar de mão dadas. Não fala que eu ficava com raiva, assim. Eu ficava assim, porque o Glaucio ficava chateado comigo. Ele queria que eu andasse assim, ó, de mão dadas assim, ó, assim. Agora eu nem quero mais, irmão. Assim, ó, na rua. Agora, eu não conseguia. Agora eu faço assim, eu dá o braço aí. Eu gostava de andar assim, ó, e tu ficava com raiva. Eu não gostava. Eu gostava de andar assim. E ele ficava assim, ó. Tipo milagre. Então, para quem fala essa linguagem, é importante andar de mão dadas. É importante, sentou para ver televisão, não é sentou um do lado do sofá e outro, quer encostadinho, entende? Nem que você não converse, o importante é estar contato. Então, gente, aprende a praticar isso. Se você percebe na sua casa que seu filho, sua filha ou seu esposo tem essa necessidade de toque físico, acorda de manhã, nada melhor do que acordar com um beijo, né? Um beijinho, um abraço, né? Isso é muito bom, acordar, bom dia, meu amor, lindo, maravilhoso.
Aí depois, antes de ir pro trabalho, você dá um abraço, bom dia para você, dá um beijo, Deus te abençoe, vai com Deus. A mãe assim, eu vou trabalhar, Deus te abençoe com toda a graça, vou fazer uma oração. Tá bom, mano, é só para Deus, Deus escutou. Eu estou profetizando, Deus te abençoe, que seu dia vai ser abençoado, você vai trabalhar bem, isso aqui, tá bom, eu quero ir embora. Então, quando você chegar do trabalho, aprenda a fazer isso. Dá um beijo. Tudo bem, se você estiver muito suado, lava o rosto, mas dá um beijo na sua esposa, nos seus filhos. Isso é verdade, porque assim, a gente precisa, dentro da nossa casa, nós precisamos ficar atentos a qual a linguagem do amor do seu filho, da sua esposa. Qual a linguagem deles, né? E, de repente, essa linguagem do toque físico é a linguagem de um deles, né, a linguagem principal. Então, você dá um abraço, você chegar, pô, vem cá, cara, me dá um abraço aqui, né? Dá um abraço no seu filho, fica aqui, cara, na sua esposa. Ou você vai estar vendo uma televisão, deita no colo, né, da esposa. Falando de deitar no colo da esposa, veio um negócio na minha cabeça aqui, um link, que não está aqui, que eu vou abrir uma aspas, eu lembrei, eu vou falar. Né? Vou sair um pouco aqui e vou entrar. Namorados. Irmão, eu vejo o namorado deitado no colo da namorada. Crente. Sentado no colo da namorada. Eu vou falar mesmo. Eu vejo o Facebook, o cara de perna aberta e a garota aqui, ó. Irmão, eu não vou deixar de falar o que a palavra de Deus manda eu falar. Não está de acordo com os padrões de Deus. Está fora do padrão. Ah, pastor, não gostei. Não gostou, reclama com a Bíblia, e não comigo. A gente tem que ter cuidado, irmãos, estou falando agora especificamente de namorado. A gente vai entrar nesse tema, Glaucio. Então vai. Já... Não avacalha meu esboço, não. Vai. Eu adoro seguir meu esboço certinho. Então, a gente vai chegar, namorados, a gente vai pegar vocês hoje ainda, vamos lá. O toque físico, gente, ele pode terminar ou estruturar um relacionamento. Para quem fala essa linguagem, uma agressão física, nossa, ela vai acabar. Para quem fala a linguagem toque físico, um simples empurrão, uma agressão, um aperto, um tapa, destrói a pessoa. Então, a gente tem que descobrir a importância desse toque, mas o toque positivo, tá? É o toque do amor, do afago. E também não é aquele toque irritante. Às vezes, você quer, né, você está tocando no seu esposo, no seu cônjuge, no seu filho, de uma maneira irritante. Tipo assim, eu gosto de fazer assim na orelha do Glaucio, ó. Eu detesto. Ele odeia. Então, assim, eu já sei que é um toque irritante, eu não devo fazer. Ou então ela faz assim, não sei, por que tu faz isso? Por quê? Não tem a unha. Passa a mão contra a tua unha assim, ó. Eu faço isso? Direto. Eu não sabia. Aí fica assim, ó, às vezes, ó. Cara, para com isso. Existem os toques irritantes, entendeu? Então você deve evitar. Os toques irritantes não vão comunicar amor, ao contrário, vão comunicar, me deixa, né? Então, gente, é simples. Aprenda a exercitar isso, né? E a gente vai ter que falar também sobre isso, sobre o sexo dentro do casamento. Porque uma das maneiras, para quem fala a linguagem toque físico, o sexo é uma expressão enorme, máxima de amor para aquela pessoa. É mais do que expressão, é mais do que necessidade física, é uma necessidade emocional. Quem fala essa linguagem, quem prima pelo toque físico, precisa de intimidade sexual, necessita manter a intimidade sexual no casamento. E a gente vai entrar nesse tema. Eu falei, Glaucio, é um tema chato para falar domingo à noite. Não vamos entrar em detalhes, claro, óbvio e evidente. Mas vamos tentar, né? As bases bíblicas. Pelo menos tentar, nós vamos tentar. As bases bíblicas aqui. Né? Pode começar. Não, aqui. Na verdade, assim, a gente tem a igreja tem esse negócio do tabu no tabu, sexo, né? A falar de sexo, aleluia, meu Deus do céu. Mas todo mundo faz. É casado, todo mundo que é casado, eu creio. Pelo amor de Deus! Com a sua eu esposa. creio nisso.
Com a sua esposa, faz. E você que está namorando, que vai casar, também vai fazer. Quando casar. Quando casar, eu creio nisso. Amém. Amém? Que os namorados digam amém. Tá fraco. Eita, namorado. Eita, ferro, hein, irmão? Aí, ó Deus falando aí. Vamos lá. O sexo dentro do casamento é algo totalmente lícito e bom. A gente não tem problema em falar de sexo dentro do casamento, porque não há qualquer implicação negativa ou tensa ao falar sobre esse tema. Faz parte do dia do casal e deve ser praticado de forma regular. Isso aí Deus criou o sexo dentro do casamento como uma forma da concretização física da união espiritual que existe entre os cônjuges. Representa uma expressão física do amor que os une. Isso é tão verdade que quando o amor está esfriando ou há algum desentendimento entre os cônjuges, o primeiro sintoma é o afastamento físico. É o afastamento físico. É a falta de sexo. É o que se chama de jejum. Não é isso? Abstinência sexual dentro do casamento. Abstinência sexual. E lá em Efésios 5:31, eu queria que você projetasse aqui para a gente, diz assim, Efésios 5:31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. A atividade, a relação sexual, ela concretiza exatamente esse versículo de que se tornará uma só carne. Uma só. Irmãos, o sexo dentro do casamento, como a gente está falando, é algo altamente bom e maravilhoso. A Bíblia determina também que os cônjuges não devem... A gente falou uma coisa muito importante, gente, agora, que o sexo, ele expressa a união espiritual, ele representa, né, a união emocional e espiritual que une dois cônjuges, né? Então, você não pode negligenciar o sexo dentro do seu casamento. E se, na verdade, por algum motivo, há algum problema sexual, algum afastamento sexual, você tem que fazer um diagnóstico do seu relacionamento. É provável que exista algum problema de mágoa, de ressentimento, de questões mal resolvidas, porque um casal que vive sem sexo, sem intimidade sexual, de fato não tem um casamento saudável. Né? Eu não estou falando das pessoas que têm problemas de disfunção, né? Deve tratar, procurar um médico e tudo mais. Estou falando de pessoas jovens ou pessoas normais que não têm nenhum problema de disfunção. O homem e a mulher são normais, mas são casados e se privam do relacionamento, da intimidade sexual. Durante semanas e semanas, meses e meses. Não há saúde num relacionamento assim. Não há saúde num relacionamento sem intimidade sexual. E que eu estou falando não apenas de sexo, eu estou falando de intimidade física, que vai muito além do sexo. Né? E a verdade é que a Bíblia, ela não só autoriza o sexo no casamento, como recomenda e determina. A Bíblia não é apenas assim, você pode fazer se você quiser sexo com seu esposo. Não, a Bíblia diz, você deve. É uma obrigação conjugal, é um débito conjugal, é algo que você deve ao seu cônjuge. A mulher deve ao marido e o marido deve à esposa. Isso não deve ser negligenciado. Né? Como a gente mesmo falou, serão os dois uma só carne. Claro que aí uma metáfora, mas também o sexo, ele ilustra essa analogia de serem os dois uma só carne. No momento do ato sexual, os dois são uma só carne. Então, expressa muito bem esse versículo. Expressa muito bem o que diz a palavra. Né? E a gente está falando, a Bíblia determina que os cônjuges não devem privar-se mutuamente de sexo. Né? Quer entrar aí? Posso ler? Pode. E eu vou ler 1 Coríntios 7:2, eu vou ler o texto que diz... Quer esperar entrar? 1 Coríntios, capítulo 7. Versículo 2. Bota aí para nós lermos juntos. Isso, mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher,
e cada mulher seu próprio marido. Próximo. O marido pague à mulher o que lhe é devido. O que ele está falando? Sexo. Sexo. Está falando de débito, desse débito conjugal. E do mesmo modo a mulher ao marido. Vai. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, você vê que a Bíblia não é machista. Está vendo? A determinação é tanto para o homem quanto para a mulher. E o próximo versículo? O próximo, vai. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração. Isso aqui está difícil de ver, né, irmão? Agora, irmão, um mês aqui, vamos só orar. Está difícil. Né? Mas, se for assim, num comum acordo, sim, pode ser. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes outra vez. Aí, isso aqui que é legal. Volta. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado dentro do nosso casamento. A privação sexual de um cônjuge ao outro abre uma porta para o diabo agir dentro de casa. Abre uma porta para a tua esposa e para o teu marido. Tentado na área sexual. Ela ou ele. Então, estou um mês nesse negócio. 2 meses. Aí, irmão, aí Satanás já olhou aquilo e ele já começa a trabalhar nesse sentido, entendeu? Daquela secretária do trabalho, daquela amiga de trabalho, da vizinha que passa, né? Aí você vê, a sua esposa está em casa ou o seu esposo sempre se arruma, está bonito, né? O cara faz a barba ou ela pinta a unha, cabelo e tal. Tu nunca falou para tua mulher que ela é linda. Tu nunca falou assim, que isso, cara? Que espetáculo esse negócio, está linda. Gisele Bündchen, não bate você. Mas quem? Fala aí, eu não sei os nomes. Fala aí, irmão, um aí. Sei lá. Não, aí você não elogia a tua esposa. Né? Não faz, ou vice-versa. Aí ela vai comprar pão, ele vai comprar pão. Quando ele passa, vai na rua, aí alguém fala assim, nossa, como você está bonita hoje. 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo de encontro, não cumprindo isso. Ih, você está bonita hoje. Aí, né? Caramba, alguém ainda me acha bonita. Vai andando. A gente tem que ter cuidado, porque essas coisas são sérias. Isso é para mim e para você. Então, e o que é isso? Pastor, isso é uma teoria que tu está criando? Não, isso que eu estou falando é o que está escrito na Bíblia. 1 Coríntios aí, 7. Né? É algo que é bíblico, está escrito, está revelado. Então, vai. E na verdade, assim, eu não consigo pegar sentado. Na verdade, a abstinência sexual dentro do casamento, ela abre brecha, primeiro, para o adultério. Não só o adultério físico, mas o adultério psicológico, tá, gente? Porque Jesus mesmo disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. Então, se você está com abstinência sexual, 1, 2, 3, 4 semanas, meses, sem praticar sexo, e o seu marido anda na rua desejando mulheres, significa que ele está cometendo adultério. Diante de Deus, ele está cometendo um adultério. Aí começa a abrir portas para pornografia, que aí o cara vai para a internet. Gente, isso acontece. E existe muita gente achando que o marido tem a obrigação, óbvio que tem, a obrigação de se manter fiel. Não interessa se sua mulher está cumprindo ou não a parte dela. Você é obrigado a permanecer fiel. Porque isso não abre uma brecha. Isso não abre uma brecha. Não, tá vendo, pastor? Exatamente. Eu logo vi que tinha um negócio diferente. A sua fidelidade é a Deus, em primeiro lugar. A sua fidelidade é a Deus. O Espírito Santo está com você em todos os lugares. A sua mulher não está. O seu marido não está. Mas Deus está vendo. Está vendo, inclusive, o que você está pensando. O que você está desejando. O que você está cobiçando. Então, o problema não é com a sua mulher. Tá? Mas é claro que você, mulher, e você, homem, não deve deixar o seu cônjuge nessa situação. A ponto de cair numa tentação. Ou real ou psicológica. Então, a abstinência sexual dentro do casamento tem padrões, tem que seguir os parâmetros bíblicos. De acordo com 1 Coríntios 7, 5, que diz o quê?
tem que ser de comum acordo, por pouco tempo, por algum tempo, ou seja, é temporário, e tem que ser de comum acordo e para a prática de oração e jejum. Não é para dar gelo, não é para punir o cônjuge, não é porque não está indo bem, tem que resolver. Não adianta querer usar a abstinência sexual como forma de punição, de castigo. Isso não existe. Isso acaba com o casamento. Senta e conversa. Se você não aguenta o toque do seu esposo, se você está com ojeriza ao toque do seu esposo, então você precisa sentar com o seu esposo, conversar abertamente. Precisa tratar do que está gerando isso. Tem mágoa, tem ressentimento. Tem coisa que não está sendo tratada, não pode passar por cima. Ninguém é obrigado também a viver a vida inteira cumprindo o débito conjugal de forma mecânica. Não suporto o toque dele, mas eu tenho que fazer porque a Bíblia manda. Ou não é dela, assim. né? Ou dela. Né? É verdade. Mas você deve tratar. Gente, isso é uma questão seríssima. Né? Vai. Eu vou ler outro texto aqui que está... Abstinência sexual dentro do casamento? Tá. Você falou. Falei, né? Eu vou ler esse texto que fala sobre a abstinência. Na verdade, eu queria falar o seguinte. A abstinência sexual no casamento abre brecha, primeiro, para o adultério, mas também abre brecha para o distanciamento. Porque, às vezes, o que começa como um distanciamento físico se torna um distanciamento emocional. Porque, às vezes, é o caminho contrário. De repente, vocês têm um ótimo relacionamento. Vocês se dão bem, vocês são amigos, mas aí é falta de tempo, aí é rotina, os filhos, o trabalho. É tanta coisa que não sobra tempo para fazer sexo. Aí você começa, deixa uma semana, deixa 2, deixa 3. Daqui a pouco, vocês estão afastados fisicamente e emocionalmente. Vira um abismo entre você e o seu cônjuge. Isso não deve acontecer. É óbvio que é difícil quem tem filhos, 2, né, de repente, criança, que é mais complicado, ou então você está com uma rotina pesada de trabalho, mas você e seu cônjuge precisam arrumar tempo para a intimidade sexual. Isso é saúde, é necessário, é importante, é bíblico. Então, observa isso. Faça um diagnóstico da sua vida sexual. Senta com o seu cônjuge. Discuta, dialogue a respeito disso. Se você não está satisfeito, se você não está feliz, né, da maneira como tem sido conduzido, senta, dialoga, expressa. Claro que com carinho, sem cobranças, né, mas é importante que isso seja resolvido. Pode ler? Pode. Pois é. A Cristina está falando aqui sobre questões de problemas hormonais. Homens podem também sofrer disfunções e tais, mas mulheres também, às vezes, chegam na menopausa, passam a sofrer com problemas hormonais, falta de desejo, falta de apetite sexual. Isso também se trata, isso se vai ao seu médico, isso se discute, se toma também hormônios, mas muitas vezes são mais questões psicológicas do que físicas. Claro que as questões físicas existem. Se você está sofrendo com isso, procure um médico. Né? Procure a Deus, claro, que é o médico dos médicos, mas também você pode procurar o seu ginecologista, tratar disso. Mas, muitas vezes, são questões emocionais que vão gerando bloqueios. Né? E a pessoa chega um momento que ela não quer mais. Né? E se acostuma. Muitos casais ficam anos... Gente, existem pessoas que estão há anos juntas e não fazem mais sexo. E vivem como irmãos dentro de casa. Só que não pense você que você está cumprindo o plano de Deus. Não é plano de Deus para você. Não é plano de Deus para o seu casamento. Não é para você se conformar com isso e ficar feliz. Né? Eu vou ler aqui um texto que está lá em Provérbios. Tu anotou aqui Provérbios? Provérbios... Ih, caramba. Tu só botou o texto, mas não botou o capítulo. Tu vê aí, eu vou ler o texto, eu vou ler os versículos dele de Provérbios que está lá. E tu acha aí o capítulo aí? Está sem coisa. Diz assim, portanto, isso está lá em Provérbios, bebe a água da tua própria fonte, sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Bendita seja a tua fonte. Está falando de casamento aqui, tá? Alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Sê feliz, gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer e
o seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolados atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não os da tua esposa? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente os seus passos. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle e andará inseguro e cambaleante. Inseguro e cambaleante. Ou seja, a palavra de... eu estava conversando com a Amanda, que às vezes a igreja tem um tabu para falar de sexo, não sei o quê. Por quê? Porque se a gente... parece que está todo mundo acostumado num sexo num contexto fora do ideal de Deus. Aí sim, ninguém quer falar. Tem um tabu, mas quando está dentro desse padrão de Deus, você vê que a própria Bíblia, irmãos, a Bíblia não tem tabu para falar sobre isso. Você percebeu o que nós lemos aqui em Provérbios? A Bíblia não tem um tabu para falar sobre a intimidade sexual do homem e da mulher. Ela, pelo contrário, ela fala inclusive para que, sacia-te com os seios da tua esposa. Olha aí, a Bíblia é o que é a coisa que está escrito, que faz parte. Então, a gente precisa encarar essa questão do sexo de uma maneira correta, segundo a palavra de Deus, e aplicar isso dentro do nosso casamento, praticando isso. Então, gente, para você ver, eu falei, Glaucia, vamos botar esse texto, né, um texto tão explícito. É a Bíblia. Gente, é a Bíblia Sagrada que está falando isso. Tem gente que tem comichão, né? Tem comichão, mas é a Bíblia quem fala. Ou seja, a Bíblia trata de uma maneira tão natural que às vezes a gente trata de maneira tão, né, com comichão. Então, assim, deve ser uma realidade tranquila para você, dentro do teu relacionamento. Agora, como a gente falou desde o começo, a intimidade sexual, ela deve existir e ela é aprovada e recomendada por Deus dentro do casamento. Fora do casamento, o relacionamento, a intimidade sexual é uma maldição e não uma bênção. Fora do casamento, ela se torna uma maldição. Vou ler os textos, pode? 1 Coríntios 6, 18. Primeiro Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição ou da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo, o comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Gente, imoralidade sexual é qualquer relacionamento sexual fora do casamento. Ou seja, é o adultério e é a fornicação. O que é a fornicação? É a prática do sexo por solteiros. Está dentro desse contexto de 1 Coríntios 6, 18. Fugir, portanto, da imoralidade sexual, que é traduzido também como prostituição. Então, se você está dentro do seu namoro e cometendo o ato sexual, ou você é noivo, acha que porque vai casar já pode praticar o ato sexual, você está cometendo um pecado chamado de prostituição. É a imoralidade sexual, que é condenado pela Bíblia. E em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, Hebreus 13, versículo 4, diz assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. O que são os imorais? Os que fazem sexo sendo solteiros. E quem são os adúlteros? Aqueles que praticam sexo fora do casamento, sendo casados. Então, a Bíblia é explícita: digno de honra seja o casamento, bem como a pureza do leito conjugal, ou seja, o leito sem mácula. O que é um leito sem mácula? O leito sem mácula é o leito de alguém que se preservou para o casamento, que se manteve puro, casou perante a presença de Deus, e aí ele pratica o sexo com a sua esposa dentro do casamento. Ou seja, esse é um leito conjugal puro. Agora, o que seria um leito conjugal impuro? É alguém que praticou sexo fora do casamento, tá? Ou está casado e praticou sexo fora do casamento, adulterou e não se arrependeu, ele maculou o seu leito. O adúltero, ele macula o seu leito. Ele traz uma maldição para o seu leito. É claro que, havendo arrependimento e confissão, Deus vai trazer o sangue de Cristo, apaga tudo aquilo.
Tá? Agora, o que seria um leito conjugal impuro? Uma pessoa que praticava sexo quando namorava, casa e acha que o casamento vai convolar. Ou seja, acha que o casamento vai santificar o que ficou impuro no passado. Não vai. Não vai. Você vai levar aquela impureza para o teu leito conjugal. É bíblico, gente. Agora, é claro, poxa, não vai ter jeito, eu não tenho jeito de ser feliz no meu casamento, eu vou carregar essa maldição, não tem jeito mais. Eu preciso alertar você o seguinte: se você é namorado e você está praticando sexo fora do casamento, você precisa se convencer de que essa não é a vontade de Deus para você. Se você quiser, existem diversos textos bíblicos que falam: os imorais, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os fornicadores não herdarão o reino dos céus. A Bíblia tem diversos textos que ela expressa. Relação sexual antes ou fora do casamento é condenada pela Bíblia. Se você não acredita nisso, é com você mesmo. Então, pode rasgar a Bíblia, pode ir para a tua casa. Agora, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você concorda com o que está escrito, então é hora de você parar. Se você é namorado e a namorada tem intimidade sexual, é hora de você parar. Se você está noivo e vai casar, é hora de você parar. É hora de você se consertar. Tem remédio? Tem. Sabe qual é o remédio? Se chama arrependimento e confissão. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Confissão é dizer o que Deus diz. Quando você confessa, você concorda com Deus de que aquilo é pecado. Então, tem remédio? Tem. Você vai parar com a sua noiva, o seu namorado, e vai dizer: olha, nós não podemos continuar nessa prática. Nós vamos confessar a Deus: Senhor, nós confessamos a Ti que nós praticamos sexo indevidamente, fora do casamento antes, mas não queremos levar essa maldição para o nosso leito conjugal. Senhor, nos perdoa. E a partir de agora, Senhor, dá-nos graça para que a gente não venha mais cair em tentação. É assim que se faz. Não adianta você achar que é normal, não adianta você achar que está tudo bem e você casar pensando que o teu pecado anterior vai ser convolado ou vai ser riscado por causa de um casamento futuro. Não vai. Porque senão a Bíblia não ia falar de pureza de leito conjugal. A pureza do leito conjugal vai passar por isso, pela santidade no namoro. Vocês estão compreendendo? Amém. É hora de se despertar para isso. Outra coisa que eu queria falar é exatamente isso, do poder da confissão, né? Agora, parece assim, eu namorei 6 anos, 6 a 7, 7 anos. Eu e o Glaucio namoramos 7 anos. Eu posso dizer, eu casei me mantendo pura para Deus, né? Graças a Deus, foram 7 anos de namoro. Eu sei Só Deus sabe como. Só Deus sabe como, mas foi uma coisa que eu coloquei como objetivo para mim. Porque, irmão, olha só, porque, Amanda, é só, o cara namora, hoje, né, o jovem namora, fala: mas, irmão, todo mundo é homem, todo mundo é mulher. Amém? Amém. É difícil para todo mundo. Ninguém está falando aqui que é um negócio assim, gente, você sai daqui, que a coisa mais fácil do mundo é tu namorar 7 anos, 10 anos, meu Deus do céu, mas, sei lá, namorar e você é ótimo, é facílimo. Se você não consegue fazer isso, nossa, você está fora, você é um perdido. Não, é difícil, não é fácil, tem que ter técnicas de fugir, técnicas de ir embora, técnicas de sair pela direita, sair pela esquerda, igual o leão da montanha. Amém? Mas uma coisa a gente pode dizer: nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Exatamente. E o Espírito Santo nos guia nisso. Agora, como que você vai conseguir vencer isso? A Amanda falou aqui muito bem. Só se a Bíblia for uma autoridade na sua vida. Exatamente. Se essa palavra não for autoridade completa na tua vida, você vai ouvir essa palavra aqui hoje, você vai sair daqui e você vai continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque está revelando que essa palavra não é a autoridade que governa a sua vida. Porque quando a palavra é a autoridade que governa a nossa vida, nós podemos até errar, irmão, porque ninguém está aqui para tacar pedra em ninguém, não, porque é possível errar, e se você errar, nós temos um advogado que é Cristo, e nós temos um Pai que nos perdoa. Agora, o arrependimento é a metanoia, a mudança de mente,
que é com uma mudança de mente e mudança de atitude. Então, é preciso ouvir a palavra e falar, eu vou mudar a minha atitude. Eu não vou fazer, se eu fiz, eu não faço mais. Senhor, eu estou entendendo o que a tua palavra diz. Você quer levar para o seu casamento, você quer ter um leito com mácula? Ou você quer ter um leito sem mácula? Sem mácula, pastor. Então, coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem, né? Isso não só para o namoro, ou para dentro do casamento. Pode ser que você esteja aqui, por algum motivo você está em adultério. Ninguém sabe. É contigo que Deus está falando. Para que você faça o quê? Para que você mude. Porque ainda há tempo, enquanto se há tempo de arrependimento. Nós temos que ouvir essa palavra, irmãos, e sermos confrontados com essa palavra. Porque quando nós somos confrontados pela palavra e nós nos submetemos a ela, nós mudamos, a nossa vida melhora, nós crescemos em graça, nós crescemos em fé, e o poder de Deus vai se manifestar dentro da nossa casa. Agora, Amém? olha só, a gente acabou até o tempo, eu só vou dar uma palavrinha. Eu lembro uma vez que o bispo Miguel, ele pregou sobre santidade. E ele estava falando o seguinte, quando você está em pecado, Deus ele te dá um tempo para você se arrepender. Se você não se arrepende a tempo, Deus deixa você passar vergonha para que você se arrependa. Então, pode ser que você ainda não foi, a sua vergonha não foi exposta. De repente você está em pecado, ou em adultério, ou em fornicação, mas você ainda não foi exposto à vergonha. Deus tem misericórdia e compaixão de você. Então, arrependa-te antes que a sua vergonha seja exposta. Antes que o seu adultério seja exposto. Antes que a sua imoralidade sexual no namoro seja exposto, através, às vezes, de uma gravidez. Que aí, dependendo do contexto, se é adolescente, às vezes a dor e a vergonha é tanta que gera um problema sério para toda a família. Então, é hora de você se arrepender antes que você sofra essa vergonha. É hora, Deus está te dando tempo, Deus nos dá tempo, Deus é tão misericordioso que Deus não nos expõe. Se engana quem acha que Deus vai levantar um profeta para dizer que tu está em pecado, isso não existe. Deus não vai expor sua vergonha, mas Ele te dá um tempo para você se arrepender. Muitas pessoas só se arrependem depois que a vergonha é exposta. Aí gera aquele problemão, aí tem que se arrepender, pedir perdão, todo mundo fica sabendo. Olha que coisa horrível. Então arrependa-te enquanto é tempo, sabe? Larga a pornografia, você que é casado, você que é solteiro, isso traz doença para você. Larga a pornografia, larga o adultério, seja o adultério emocional, seja o adultério físico. Larga a fornicação, seja psicológica, né, se existe isso. A prática sexual, tenha uma mente sã. Agora, gente, como é que se faz isso? Em primeiro lugar, você precisa manter a sua vida espiritual, cara. Se você não for cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você não anda no Espírito, cara, não vai dar. Não é pelo seu esforço humano. Não é uma questão humana. Ah, agora eu vou manter meu namoro puro. Agora você vai conseguir manter 2, 3 dias. Se você não andar no Espírito, você vai satisfazer a vontade da carne. Então, tem que andar no Espírito. Como é que se anda no Espírito? Diariamente, oração e Bíblia. Diariamente, contato com Deus. Porque aí, Deus mesmo vai te santificando. Você mesmo não vai querer. Tu vai começar a namorar? Eu lembro que os períodos que eu estava mais cheio do Espírito Santo, a gente se beijava. Ai, não, vamos parar. Não quero afastar o Espírito Santo. Porque o negócio pega, não pega. O fogo pega, não pega? Pois é, o Espírito Santo está aqui. Pô, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu vou querer afugentar o Espírito de mim? Não, vamos agora, orar, irmão, vamos manter. Eu posso assim, dar um testemunho muito bom, legal, que é o quê? Que é de realmente poder ter essa graça de viver um leito sem mácula, irmão. É a melhor coisa que existe na vida de um ser humano. É você poder desfrutar disso que a palavra de Deus diz, que isso aqui é uma verdade, irmão. Isso aqui, se você crer, se você colocar isso aqui em prática, tu vai ter isso na tua casa, e isso depois que você casa, tem filho, isso vai se expressando na tua família, na tua casa, os teus filhos vão perceber isso. Os teus filhos vão perceber essa vida sadia, essa questão sadia. Então, essa é a vontade de Deus. Agora, uma última coisa, a gente falou muito, né? Última coisa que eu queria falar para os solteiros que namoram. Solteiros que namoram, até para quem tem problema com adultério.
Porque, olha só, gente, existem pessoas que têm tendência à mentira, outros têm tendência ao adultério. Existem pessoas que têm tendência ao adultério. Tem pessoas que essa é uma pedra de tropeço. Não adianta ficar tapando só com a peneira. Se o teu problema é que você tem tendência a adulterar, seja na mente, seja... Cara, você tem que se afastar das situações de risco. Se você namora, você tem que se afastar das situações de risco. Ou seja, você não vai namorar sozinho, em ambientes... Cara, não se coloque em situação de risco. Foge das situações de risco. Evita namorar sozinho, evita ficar muito tempo namorando. Ora junto. E você se afasta de amizades, se afasta de colegas ou pessoas que podem te levar àquilo. Então, você tem que ser racional. Você racionalmente se afasta de situações que você sabe, cara, se eu for por esse caminho, eu vou cair. Então, deixa eu voltar para cá. Entendeu? Então, não vamos falar sobre esse tipo de assunto, não vamos conversar sobre essas coisas, não vamos ver certas coisas, vamos evitar certos filmes, vamos evitar, né? Não se contamina, porque o que contamina o homem é o que sai, claro, mas muitas vezes, através do olhar, é que você é contaminado. Então, encerrando isso aqui, encerrando a palavra de hoje, a palavra que eu tenho é essa. Primeiro, ande no Espírito e você não vai cair. Busque a Deus, leia a palavra, tenha a Bíblia como bússola na tua vida e você vai conseguir se manter em santidade. Se você caiu, é hora de se arrepender. Deus é gracioso, é abundante em misericórdia. Se você caiu antes de casar, pode pedir perdão agora também. De repente você já casou, mas você nunca teve a oportunidade de pedir perdão a Deus por isso. Fala, Senhor, eu cometi isso fora do meu casamento, me perdoa, agora tudo novo se fez e amém. Então, e essa mácula vai ser expurgada da sua vida. Agora é importante você não ficar passando por cima, como se não fosse nada. Entendeu? Então, a gente encerra aqui as 5 linguagens do amor. Amém. E isso tudo que a Amanda falou se aplica a um versículo que tem na palavra de Deus, que nós precisamos fugir da aparência do mal. Tem aparência de mal, a gente sabe o que é a aparência do mal, não sabemos, irmãos? Todos nós sabemos que aquilo ali, tipo assim, não vai dar certo ir por ali. Então, a gente tem que fugir da aparência do mal. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós, juntos aqui, Senhor, com os nossos familiares, se você tem um familiar seu, você dá a mão aí para ele aí. Senhor, nós oramos, nós te agradecemos pela intervenção que Tu tens feito na nossa casa. Te agradecemos por essas palavras que, todos esses ensinamentos da Tua palavra, eles venham, Pai, ao encontro das nossas necessidades. Senhor, que haja no nosso meio nessa noite, que haja arrependimento. Se a Tua palavra tem tocado homens e mulheres aqui nesse lugar, ó Deus, chamando a um arrependimento, que esse arrependimento venha surgir do interior, e que pessoas saiam daqui prontos para fazer e praticar a Tua vontade, Senhor. Toma a nossa casa, toma nossa esposa, nossos esposos, filhos, ó Pai, abençoa, dá inteligência, Senhor, que vem de Ti, sabedoria para lidar, ó Deus, para expressar o amor dentro de casa, Senhor, que não falte o Teu óleo, que não falte a Tua unção, que não falte, Senhor, a Tua graça dentro da nossa família e nos relacionamentos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu queria que você ficasse de olhos fechados. Senhor, eu Te agradeço pela ação do Teu Espírito nesse lugar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, fazer mais do que nós pensamos nessa noite, mais do que nós imaginamos nessa noite. Que essa palavra seja uma palavra também onde nós somos convidados pelo Espírito a fazer a vontade dEle. Onde nós somos convidados pela Tua palavra a entregar completamente a Ti, a ter a palavra como autoridade absoluta na nossa vida e querer conhecer, querer praticar essa palavra. Aleluias ao Teu nome. Eu não sei se entrou alguém nessa noite aqui que nunca entregou sua vida a Jesus, mas eu não posso despedir você sem perguntar se você quer ter uma aliança com Cristo, se você quer entregar a sua vida a Ele, se você quer que a partir de hoje Ele faça parte dos teus planos, se você quer que Ele mude a tua vida completamente, eu quero dizer para você que Jesus está aqui
de braços abertos, convidando você a viver uma nova vida, uma nova jornada com Ele. Em nome de Jesus. Se você está aqui, você fala, pastor, eu queria entregar minha vida a Jesus nessa noite. Eu queria fazer uma aliança com Deus, eu queria quebrar minha aliança com o mundo. Eu preciso ter uma nova vida em Cristo. Se é contigo que Deus está falando, onde você estiver aí, eu só peço que você levante a mão, faça um sinal com a tua mão. Não sei se tem alguém que diz, pastor, eu quero entregar minha vida nessa noite a Jesus. Queria que o Senhor orasse por mim. Tem alguém que diz, quero entregar minha vida a Jesus? Você levanta a mão para eu saber. Amém. Graças a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer. Toma a nossa semana nas tuas mãos. Que nessa semana possamos ainda continuar o nosso contato diário contigo, ouvindo a tua voz. Possamos estar aqui na quinta, no domingo que vem, para adorar e para engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana que vem nós vamos pregar sobre parentela, né, Amanda? Então nós vamos pregar sobre família e sobre agora relacionamento com a parentela. Cunhado, sogra, irmão. Amém? Boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente.